Olá, pessoal, boa noite! Boa noite, Olá! gente! Vivi Jair, né, gente, apresentando É, o o novo nosso livro. Peraí, novo livro. Zelinha representando o pessoal da galera online, o PDF! o PDF. Gente, vamos iniciar hoje mais um livro, o último, né, meninas? Dessa parte aí dos romances de André Luiz, a parte de estudo a gente vai ver depois, mas o dos romances esse é o último e a vida continua. Uma história maravilhosa, vocês não podem perder. Diga vocês, não percam nunca, né, Essa é meninas, por boa. favor. Zelinha, boa noite. Vivi, boa noite, viu, meninas? Sejam bem-vindas. Boa noite, Bruninha. Boa noite, amigos que estão aqui mais uma vez conosco. Boa noite, Vivi. Boa noite, Zélia. Boa noite, Bruna. Boa noite, amigos. Que bom estar aqui novamente. Não é, Vivi, para estudar, para aprender mais um pouquinho. André Luiz já encerrando aí essa parte com a gente. E vamos fazer a nossa prece, porque a gente tem que primeiro pedir a Jesus para abençoar o nosso estudo, não é isso? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre querido, Senhor Jesus, divino mestre amado, divino mestre amigo, pastor das nossas almas. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de agora iniciarmos esse último livro da obra de André Luiz, que é o E a Vida Continua. Imaginamos, Senhor, que esteja repleto de bênçãos, de ensinamentos, e nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina maravilhosa que é o Consolador prometido que o Senhor nos enviou. Então, mestre querido, nós consagramos mais um estudo a Ti, rogamos a Tua presença e da espiritualidade amiga para que nos inspire, nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Ai, gente, fico tão animada quando a gente começa a estudar, a gente né, dá aquela paradinha, mas ai, é tão bom estudar, tão bom, é tão bom. Eu amo essa doutrina, me emociona. A rainha da Só animação. É, só antes de começar, para quem ainda está esquecido, vocês só tem esse dedinho aí para se inscrever no canal do Prosa Bem, viu? Vocês só tem o dedinho aí para dar o like, dar o joinha aí pra gente. Vamos começar estudo novo. Dê essa moralzinha pra gente, né, Zé? Dê aí um Isso joinha aí, um mesmo. like. E sigam o Prosa Bem nas redes sociais para não perder nada da programação, porque tem doutrinária, tem estudo todo dia, então vocês não podem perder, né, meninas? claro. Não pode perder. E Zelinha já tá doidinha para começar, que eu tô vendo o rostinho dela ali, já tá doida para começar, né, Zelinha? Eu que começo. Os prefácios de Emmanuel são todos meus, né? Emmanuel, que é o mentor do nosso querido Chico, que é o primeiro revisor das obras e que escreveu todos os prefácios das obras de Chico Xavier. Em alguns casos, vocês veem que tem de Emmanuel e André Luiz, mas sempre tem Emmanuel ali, gente. Lembrando que esse estudo vai acontecer em 5 aulas, vai ser mais curto. O passado foi em 6 aulas, esse é em 5 aulas. Hoje nós vamos chegar até o capítulo 5 e na próxima semana nós vamos estudar de 6 ao 11, gente. No total, esse livro são 26 capítulos. Como a Bruninha falou, a leitura é muito fácil, muito interessante, vale a pena ir acompanhando aí com a gente. E já vamos logo para o prefácio, que tem o mesmo título do livro, E a Vida Continua. E Emmanuel vai logo dizendo nesse prefácio que nós vamos conhecer novos aspectos da vida espiritual que são bem diferentes do que a gente viu lá em nosso lar. Justamente por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada uma, ao desencarnar, vai encontrar aquele mundo com o qual mais se identifica. Não há muitas moradas na casa do nosso pai? Pode então. Todos nós vamos levar conosco os hábitos que nós tínhamos quando encarnados, vamos levar os nossos pensamentos que vão então moldar, que vão definir o tipo de mundo onde a gente vai se adequar melhor, onde a gente vai se sentir melhor, vai se afinizar melhor. E nesse livro, então, a gente vai notar que, na média, sempre tem mais alto, mais baixo, mas na média, os personagens eles estão assim, um pouquinho abaixo em termos evolutivos, se a gente comparar com os personagens dos outros livros. Então, nós vamos ver, por exemplo, que eles são facilmente visualizados pelos obsessores. Vocês lembram em Sexo e Destino que André Luiz ele ficava invisível para os obsessores? Pois então, esses personagens não. Chegou lá, o obsessor tá vendo. Então vai dar cada perrengue, cada treta, que vocês fiquem aqui com a gente para ficar sabendo. Então, nós vamos frequentemente nos deparar com reações emocionais, às vezes fora de controle. Vocês lembram de Pedro Neves, né, lá em Sexo e Destino? Pois então, vai ter também aqui, mas só que num grau até mais elevado. E são personagens que estão ali trabalhando e tudo mais, como nós, gente. Como a gente. Às vezes a gente tem reação assim emocional que não consegue controlar direito e vai aos poucos trabalhando. Inclusive, gente, quem quiser pode acompanhar os outros estudos também. A gente vai deixar o link para todos eles
ou deixa aqui em cima, ou então na descrição do vídeo, no topo dos comentários, para todos os estudos. Olha, a Bruninha gesticulando, parece aquelas comissária de bordo, né? Saída de emergência. Pois então, a gente vai deixar todos os links aqui e é legal para a gente ir comparando, né? Acompanha o outro, fala assim, olha, daqui, tal situação era assim, nosso lar era desse jeito e aqui é diferente. Outra coisa, a gente vai encontrar referência a um nível de sensualidade, gente, entre os desencarnados, que não foi abordado nas outras obras. Nem mesmo no livro Sexo e Destino fala isso. Se você está curioso, continua aqui com a gente, que você vai ver. Então, não vai ser assim aqueles espíritos no calibre de uma irmã Cipriana, que a gente viu no mundo maior, ou de uma Esmalha, que nós vimos lá em Os Mensageiros, né? Da irmã Clara, da irmã Blandina, que a gente viu no livro Entre a Terra e o Céu. Porém, os instrutores, eles vão ter, sim, qualidades, as qualidades que são necessárias para aquele grupo. E tá tudo certo. E isso também vai dando uma esperança para a gente. Por quê? Porque Deus coloca em cada tarefa a criatura que melhor consegue desempenhar aquele papel. Veja, se você coloca um espírito muito superior, pode ser que vai falar uma linguagem, vai ter um jeito de ser que vai até constranger os outros. Por isso é que meio que fica todo mundo ali no mesmo nível, né? Mesmo um trabalhador que não tenha atingido uma plena evolução moral, intelectual, ele está apto, sim, a cumprir tarefas. Ainda bem, né, meninas? Se não, ainda bem que a gente pode também. O que mais? Um outro fato interessante. O próprio André Luiz, ele não vai aparecer na narrativa. Ele está contando fatos acontecidos com outros personagens, mas de grupos que ele não participava. Isso também é uma diferença em relação aos outros livros, né? E Emmanuel vai abordar tudo isso e vai finalizar o prefácio dizendo que essa história traz um retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que nós forjamos. Então, é nós ali no livro. Não adianta a gente falar que é superior a esses personagens. Não, nós estamos ali, ó, no patamar. E Emmanuel sabe, por isso que ele fala. Então, o livro vai falar de situações que nos premiam pelo bem que nós produzimos, mas também que nos exigem correção do mal que a gente vem a estabelecer. E esse livro, portanto, nos solicita meditação, autoexame, a gente botar a mão na consciência e ver que somos nós, não é o outro que tem aqueles defeitos. E aí a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai se prontificando para o trabalho, para o progresso, para a realização de acordo com as leis de Deus, como diz Emmanuel. E assim nós terminamos o prefácio e já vamos para o capítulo 1, minha gente. O capítulo 1, onde nós vamos conhecer os dois personagens principais, ou entre os principais desse livro, que são a Evelina Serpa e o Ernesto Fantini. Até que não tem tanto nome nesse livro não, né? Que nem Vivi fez lá em Sexo e Destino, que era nome e não acabava mais. Pois então, Evelina, essa moça de 26 anos e Ernesto Fantini já um senhor. Vai vendo. Esse livro foi escrito em 1968. Então, um senhor, nesse caso, é assim, tipo, 50 e pouco, no máximo 60 anos, né? Um senhor. Nesse primeiro capítulo, nós vamos encontrar a Evelina em um hotel, onde ela foi passar alguns dias para descansar e se preparar para uma cirurgia, gente, que ela teria que fazer. E o momento era grave para ela, e até por isso ela buscava ficar sozinha. Ela foi se sentar no jardim do hotel, era um hotel chique, viu? Vai anotando aí. Era uma espécie de parque com muitas árvores, e ali ela se senta num banco sob uma árvore e vai fazer um balanço da vida dela. Vai contar mentalmente, né, pra gente a história toda, pra gente ir se situando. Ela era casada, ela tinha casado, tinha assim uns 6 anos, e tudo ia muito bem, eles se amavam muito, mas aí ela e o marido, com 2 anos de casado, eles resolveram ter filhos. Ela engravidou, só que ao engravidar, ela se descobriu muito doente. Ela ficou muito doente mesmo, não estava dando conta. Nem os rins, nem o coração iriam suportar aquela gravidez. Aí o médico faz o quê? Ele sugere um aborto terapêutico, gente, para poupar a vida da mãe, ele propõe retirar a criança. E assim é feito, mas o casal, gente, fica arrasado por perder essa chance e por saber que não ia dar. Com a saúde de Evelina ia ser complicado. E a partir desse momento, o que acontece? O marido de Evelina, que se chama Caio, ele perde interesse por ela. Ele se sente tão frustrado que ele perde o interesse. Ele continuava gentil, ele era... Nós vamos ver ao longo do livro que Caio é um advogado e ele tem todo o verniz social. Então, que ocultam a verdadeira personalidade dele. Então, com Evelina, ele continuava gentil, mas ele se comportava... André Luiz fala assim, ele se comportava como um amigo. E aí vocês já vão tirando as conclusões, né? Um casal no casamento e ele se comportava como um amigo. Já sabe do que André Luiz está falando. Então, vamos em frente. Rapidamente, Caio se envolve com outra mulher. E a Evelina percebe, mas ela não fala nada, ela fica se culpando, e esse processo, né, essa tristeza, essa culpa, acaba agravando o estado físico dela. E assim eles vão, né,
tentando tratar o problema dela, e nisso se passam 2 anos de consultório em consultório, de médico em médico, tentando uma cura, até que eles chegam até um médico que indica uma cirurgia. Só que era uma cirurgia muito delicada, ela poderia não resistir, mas ela decidiu fazer assim mesmo, né? Ela não tinha saída, essa era a única chance para ela naquele momento. Se ela não fizesse a cirurgia, tudo isso ela pensando lá embaixo da árvore. Olha, se eu não fizer a cirurgia, eu vou ficar do jeito que eu tô, doente e caio com a amante e a gente sem decidir a nossa vida. Se eu faço a cirurgia, eu vou sarar, eu posso sarar, tenho uma chance, e aí eu posso reconquistar o meu marido, né? Já vou ter condição de reconquistar ele, vai mudar tudo. A pessoa vai sonhando assim, né? Que vai conseguir mudar o outro. Mas era assim. Ou então, se ele não quiser, então eu vou reconstruir a minha vida. Também ela colocava essa opção na mesa. Mas, de qualquer forma, esse era um momento de muita incerteza para ela. E nesses momentos de muita incerteza, vai batendo aquela melancolia, né? E ela, nesse momento, ela fica com uma saudade enorme do pai dela, minha gente. O pai, ela vai começar a lembrar do pai. O pai tinha desencarnado quando ela era bem pequenininha. E, além disso, ela tinha, lógico, saudade dos outros familiares, da mãe, do padrasto, do marido. Mas até pela questão da cirurgia, ela tinha aquele pensamento mais voltado para aqueles que já tinham desencarnado e para as questões da vida após a morte. Então, ela pensava assim, poxa, onde será que está o meu pai? E o meu filhinho, que nem chegou a nascer? Será que se eu morrer na cirurgia, eu vou encontrar com eles, né? E um detalhe importante que a gente vai perceber ao longo do livro é que Evelina é católica fervorosa, gente. Mas a questão do destino, depois da morte, né, do ponto de vista dela, e assim, era um ponto de vista particular, né, era enigmática. E era um pensamento que ela evitava. Bom, ela estava ali envolvida naqueles pensamentos, né, onde será que está meu pai, onde será que está o bebezinho que eu perdi e tudo mais, quando chega um senhor, esse senhor é o senhor Ernesto Fantini, que eu falei, né, e ele chegou e falou assim, eu tô sabendo, né, que você mora em São Paulo, e eu tô sabendo também que a gente tem a mesma doença, né, e esse mal que a gente tem uma doença tão rara, né, interessante a gente ter isso em comum. E aí ele fala que vai trazer pra gente no livro, que era um tumor na suprarrenal. Eu perguntei o nome do tumor, Vivi sabe tudinho, depois ela conta. Aí, gente, que eu não consigo nem pronunciar, e a Evelina também não conseguia, não. O Fantini, o Ernesto Fantini, ele trazia um papelzinho no bolso para poder falar o nome da doença. Aí ele tira o papelzinho, lê, ela, pronto, é isso mesmo. E aí ele também iria fazer a cirurgia e como ia ser logo, né? E o médico tinha falado, vai repousar. Aí ele estava ali no hotel também descansando. E a Evelina, gente, do ponto de vista dela, ela olhou para aquele velhinho de 50 anos, enrugadinho, cara de cansado. Olha, que ofensa, meu Deus. Se ele era um velhinho com 50 anos, mas ele tava doentinho, né? Vamos dar um desconto. E aí ela pensa assim, bichinho, tadinho, né? Com essa carinha, tá precisando descansar mesmo. Senta aqui, seu Fantino, pode sentar. E ele sentou. E no começo eles conversaram um pouco sobre os sintomas. Já viu 2 doentes quando se encontram? Então com a mesma doença? Pronto, bem assim, né? Eles conversam, trocam ideia. Eu sinto isso, eu também, não sei o quê. Mas depois esse assunto vai morrendo e surge aquela pausa natural da conversa. Por quê? Até porque, estando às vésperas de uma cirurgia de alto risco, os dois tinham necessidade de falar de coisas mais elevadas, mais espirituais, porque a morte era uma possibilidade. Nessa hora é normal vir o pensamento, e se eu morrer, como é que vai ser, como é que não vai ser? E foram, então, a conversa ia assim caminhando nessa direção, mas a continuação dessa conversa está lá no capítulo 2, e quem vai contar o capítulo 2 para a gente não sou eu, não. É Bruninha, né, Bruninha? É isso mesmo, gente, já estou me identificando com a conversa deles, porque eu ia ser do mesmo jeito, eu já ia começar a pensar, meu Deus, se eu morrer, mas então, vamos lá para mais. A gente é espírita, a gente não tem medo de morrer, não. Não, é mentira, viu, gente? Vamos começar o nosso capítulo 2 para a gente descobrir o que foi essa conversa entre Fantine e Evelina, né? Que vai fazer com que eles dois se identifiquem cada vez mais. A gente vai ver que há uma afinidade entre eles. E aí, como a gente viu, né? Eles ainda estão lá nesse hotel, que Zelinha comentou com a gente. E Fantine, ele observa uma charrete que passava pelo local. E aí ele faz uma referência a um autor espiritualista que faz uma comparação bem interessante, comparando a criatura humana a uma charrete. Olha que legal. Em que o veículo, ele seria o corpo físico, o animalzinho que puxa a charrete seria o corpo espiritual ou perispírito, e o condutor da charrete seria o espírito. E aí, já trazendo, né, algumas observações para a gente sobre esses 3 corpos, que eles são mencionados no Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade superior informa para a gente a existência desses
desse trio, né, que é o espírito, perispírito ou corpo espiritual e corpo físico, que estão todos eles interligados. E por isso nós, né, gente, precisamos cuidar do corpo físico, claro, porque nós estamos encarnados, é uma bênção, é uma dádiva, precisamos cuidar dele, mas nós precisamos também cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa parte espiritual, para que tudo funcione de uma forma harmônica. Isso é responsabilidade nossa. E aí, a Evelina, com essas observações sobre a charrete feita por Fantini, ela fica muito surpresa com aquela explicação, porque lembra que a Zelinha falou, nossa, ela é católica. Ela nunca tinha ouvido falar disso, né? Tipo, o que é isso? Espírito, corpo espiritual, corpo físico, o que é isso? E aí, a Evelina, ela fica bem, assim, surpresa com essa observação e pergunta para a Fantini, vem cá, me explica aí, então, você que está estudando essas coisas aí. Como é durante o sono? O que é que acontece durante o sono? E aí, o que é que Fantini explica? Ele diz que, ó, de fato, durante o repouso, o corpo físico, ele realmente descansa. Isso também está no Livro dos Espíritos. Olha, vai ter estudo na casa do Livro dos Espíritos, hein? Quem quiser faz a inscrição, porque isso daí tem explicação também lá. Então, ele diz o seguinte, o corpo físico, ele está realmente descansando, porque ele precisa de uma pausa, ele precisa se reabastecer. Mas o comportamento do espírito, que sempre está acompanhado do perispírito, depende se ele ainda, por exemplo, é muito apegado à matéria. Se ele for muito apegado à matéria, ele vai seguir o comportamento do corpo físico, ele pode ficar mais ali na inércia, uns continuam dormindo, outros vão ficar ali na própria casa, ligados às suas preocupações, às suas ocupações do dia a dia. Agora, se o espírito ele já estuda, ele já trabalha mais as coisas espirituais, ele, nos momentos de repouso, pode ser conduzido a outras instâncias, como, por exemplo, ele pode ser levado para excursões de estudo, para o pessoal que está estudando alguma coisa, né, que não está entendendo muito bem, a espiritualidade chega e encaminha, outros já são encaminhados para algumas tarefas, são encaminhados para algumas tarefas, mas se o espírito ainda é inexperiente, tem algum receio, ele já fica ali mais perto do corpo físico mesmo, esperando que aquele corpo físico se recupere para que ele retome o corpo físico no momento certo. E aí a Evelina fica bem impressionada, mas ela afirma, mais uma vez, que ela é católica, que ela não entende nada de espiritualismo. E já Fantini, ele diz, não, olha, eu sou um curioso, eu gosto de estudar bastante as várias ideias existentes no campo da religião, e agora então, né, que ele estava ali prestes a passar por uma cirurgia super delicada, e aí toda essa situação despertava ainda mais nele a curiosidade sobre essas questões espirituais. Afinal, essa cirurgia, como ele mesmo fala no livro, pode ser uma longa excursão, uma longa viagem. E aí a Evelina já faz, né? Sim, essa excursão, essa viagem de que ninguém volta, não é isso? E aí Fantini diz, mas quem sabe? Quem sabe? Já começando a tocar aí no tema da imortalidade da alma, né? Da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. E aí a Evelina faz aquela perguntinha que eu acho que algumas pessoas aqui já podem ter ouvido, que é justamente, né, que ela fala, sim, Fantini, você está estudando espiritualismo, dizendo que, né, tem essa sobrevivência, ttt. Mas vem cá, você já recebeu alguma mensagem de algum falecido seu que você amava? Gente, já me perguntaram isso, vocês já perguntaram vocês. Mas a mim já me perguntaram, você é espírita, já recebeu alguma mensagem? E aí Fantini é muito sincero, ele diz, olha, eu nunca recebi mensagem nenhuma, não. Mas isso não diminui a minha crença. E Fantini, a gente precisa observar aqui que ele está certo em falar isso, porque a gente não pode firmar a nossa fé em fenômeno. Eu só acredito se eu receber uma carta, eu só acredito se eu tiver uma comunicação. Não, a gente precisa realmente estudar, compreender o evangelho, compreender sobre a imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade, dentre tantos temas que a gente sabe que tem, para a gente firmar a nossa fé. E ter essa fé que Kardec diz, olha, não é, tem a sua fé, mas que ela seja raciocinada. Você crê, mas saiba por que você crê. Né? Então, o Fantini ele pontuou isso para a Evelina de uma forma muito correta, muito positiva e correta. E aí, voltando para a história, a Evelina disse que prefere a fé dela mesmo, sabe? Que o negócio para ela é mais certo e tal. E aí, Fantini pergunta se ela, né, prestes a também fazer uma cirurgia tão séria, não pensava na possibilidade dessa outra vida após a morte, porque é natural a gente se questionar, principalmente quando a gente está com a doença. Então, uma doença simples a gente já pergunta, né? Imagina eles. Mas a Evelina disse que é melhor ele ficar com as pesquisas dele, com os pesquisadores dele, e ela vai ficar com os santos dela. E aí, Fantini me lembrou a minha mãe, ela agora falando, minha mãe disse assim, me deixa com meus santos. E aí, Fantini acha graça nessa observação e diz que antes de passar pela doença, ele tinha muita segurança de tudo. E a gente se identifica com isso, porque quando está tudo bem, a gente está com saúde, a gente está trabalhando, está tudo certo, a gente tem muita segurança de tudo mesmo. Mas é como ele diz, vindo a doença, veio nele esse despertar, e essa talvez seja uma também das funções, acredito, não sei se as meninas também concordam, mas para mim uma das funções da doença também é essa, é nos despertar para as coisas do espírito. E foi isso que Fantini sentiu, ele diz, eu já era muito seguro de tudo na minha vida, estava tudo muito certo, mas com essa doença não, com essa doença eu despertei. Tem que ter algo a mais. E aí a Evelina pergunta a Fantini se ele tem medo da morte. E ele diz que não tem, não.
E a Evelina confessa, olha, eu não tenho medo, mas eu também não quero morrer não, porque eu tenho minha família, né, tenho meus amigos, mas que se for da vontade de Deus, ela vai estar ali resignada. Então já mostra que ela, mesmo sendo católica, não tendo adentrado esses conhecimentos mais profundos da vida após a morte, ela tem uma resignação, ela tem realmente uma fé dentro dela com a religião que ela segue, que é a católica, né? E aí Fantini fica muito impressionado com essa resignação de Evelina e pergunta, poxa, você não tem problemas não? Nada de ruim acontece com você? Porque tem uma resignação maravilhosa. Olha que pergunta ele vai fazer, né? E aí a Evelina responde que acredita que todos os males que nos chegam, todos esses males que as pessoas nos fazem, são resgates dos nossos pecados, porque essa é a visão dela, perante Deus, e que o mal que fazemos com os outros, na verdade, nós fazemos contra nós mesmos. Então, ela estava falando, minha gente, claramente da lei de causa e efeito. Vocês perceberam? Lei de causa e efeito, ela falando só que da forma dela, como ela percebia dentro da religião dela. E aí a Evelina ainda diz que, por pensar assim, ela busca não fazer o mal a ninguém e também busca na confissão uma forma de neutralizar as suas tendências inferiores. E aí a Evelina diz a Fantine, inclusive, que vai contar a ele qual a maior inquietação de sua vida. E Fantine fica, não, pelo amor de Deus, não quero saber, não quero saber, não, pelo amor de Deus, a senhora não precisa falar, mas a Evelina diz que vai contar sim, que eles estão compartilhando ali a mesma doença, a mesma situação, então ela vai contar. E aí finaliza o capítulo 2º e vamos para o 3º. Mas antes de entrar no capítulo 3º, eu vou fazer um fuxico com vocês, um babado, que é o seguinte, enquanto a Evelina, né, vai contar lá para a maior inquietação dela com Fantine, André, ele narra no livro que eles passam tem aquele silêncio, como Zelinha falou, né, aquele silêncio natural, né, para mudar a conversa. E eles trocam as olhadinhas, sabe, assim, um pro outro, o que gera um certo embaraço entre os dois. Só que a Fantine, ele percebe, ele corta logo, aqui, né, que a André diz que ele corta e pede desculpa a Evelina, e diz com alguma dificuldade que vê nela a filha que ele gostaria de ter tido. E só por esse gostaria de ter tido, Evelina percebe o desconforto de Fantine e passa a contar a ele a questão da inquietação e um pouquinho da sua história, que Zaninha já contou uma parte para a gente. Mas agora a Evelina conta que perdeu o pai quando ela tinha acabado de completar 2 anos de idade e a mãe acabou se casando com a outra pessoa, que se tornou o padrasto dela. E aí ela conta que na infância ela foi internada em um colégio de religiosas. Ela acabou sendo internada nesse colégio. E quando ela chegou na idade certa, ela se casou com uma pessoa diferente daquela que ela sonhava. E aí, nesse ponto, a Evelina confessa a sua inquietação, que decorre do suicídio de um rapaz. Eu já vou adiantar para vocês que o rapaz se chama Túlio, tá? Então, Túlio, 6 meses antes do casamento dela com Caio Serpa, esse rapaz cometeu suicídio. E aí, a Evelina diz que Túlio, antes de morrer, ele tentou o suicídio uma vez, e aí, né, quando ele percebeu que a Evelina deixou ele meio de lado, ele chegou a tentar o suicídio uma vez, e aí a moça conta que tentou se reaproximar de Túlio para consolar ele, e quando se viu, ela se viu ali entre Túlio e Caio, Túlio acabou cometendo o segundo suicídio, que foi o que ele acabou falecendo mesmo. E aí, por conta dessa situação, segundo a Evelina, ela sente que qualquer felicidade que ela tenha, tem aquele pontinho de sombra no meio, por conta disso que aconteceu. E aí Fantine busca consolar a Evelina, né? Mas ele tem dificuldade, em razão também de certas dificuldades que ele teve no passado. Mas Fantine, ele já é mais maduro, né? Então ele contorna essa situação e pergunta a Evelina se com a confissão ela não conseguiu esquecer essa situação. Lembra que ela é católica e dizia que se confessava sempre? Aí ele diz, bom, mas e com a confissão? Você não consegue esquecer essa situação que aconteceu com Túlio? E aí a Evelina diz que apesar dela sempre encontrar na confissão dos erros menores, uma vacina moral contra os erros maiores, nesse caso específico, nem a confissão lhe trazia a paz que ela desejava, porque ela sentia, né, que se ela não tivesse demorado tanto, hesitado entre Caio ali e Túlio, talvez esse suicídio não tivesse acontecido. Então ela não tem paz com a confissão porque ela tem a consciência dela naquele complexo de culpa. Então a consciência ela puxa a gente, né, para a realidade. Então com a confissão, mesmo com a confissão, ela não conseguia sentir essa paz por causa dessa culpa que ela tinha com relação ao que aconteceu com Túlio. E aí a Evelina pergunta para Fantine se ele acredita que seja possível o reencontro com as pessoas queridas depois da morte. E aí Fantine responde que tem boas razões para acreditar que sim, e confessa que a enfermidade gera novas interpretações sobre a vida e a morte, gera mesmo. E por conta de toda essa situação de doença que ele vem vivendo, ele crê que o corpo físico, sim, esse vai ser consumido, não tem jeito.
Mas o espírito não. O espírito, ele segue adiante, ele segue sempre adiante. E aí a Evelina pergunta se Fantini pensa em alguém que ele queira reencontrar após a morte, né? E ele diz que é uma pessoa que ele não deseja reencontrar, minha gente. Ele não quer encontrar, não. Ele não quer encontrar, ele não quer, entendeu? Tipo assim, não, eu tenho uma pessoa que eu não quero reencontrar. E aí Fantini, né, ainda consola Evelina, lembrando a ela que, independente de espiritualismo, catolicismo, enfim, das religiões, ela é cristã. Ela é discípula de um mestre que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, né? Então, a Evelina meditou bastante naquelas palavras e disse a Fantini que se eles vierem a falecer naquela cirurgia, ela acredita que eles vão se reencontrar assim na outra vida e serão amigos do lado de lá. E aí essa conversa estava muito boa, né? Mas chega a hora dela se encerrar essa conversa, mas a história não acaba, porque Vivi ela ainda tem muita coisa para contar, né, Vivi? Sim, e vamos lá, o capítulo 4, chamado Renovação. Então, Evelina só voltou a pensar no seu amigo desconhecido, Ernesto, depois que seu esposo, o Dr. Caio Serpa, a deixou no hospital na véspera da cirurgia. E aí ela passou a pensar, estava lá sozinha, né? Então ficou pensando. Por ser jovem demais, ela acreditava que se recuperaria completamente após a cirurgia. Afinal de contas, ela só tinha 26 anos, né? Mas ali, sozinha, ela passou a se lembrar dessa conversa, né, que Bruna contou com o Ernesto. Sabia que a cirurgia oferecia grandes riscos. E se morresse? Para onde iria? Sim, outra coisa, Zélia deixou todo mundo no suspense, né, de qual seria o diagnóstico, né? Eu, assim, né, estudei pelos sintomas que foram apresentados no livro, e eu acho que é um tumor maligno de suprarrenal chamado feocromocitoma. Então, eu acho, né, é meu Por isso diagnóstico. que eles não conseguiam nem Então, falar. ela falou tão rápido que misericórdia do céu, que não consegui nem Eu só entendi o fel. Vamos fazer só lembrando. Feocromocitoma. Só lembrando. Vamos em frente, vamos em frente. Então era realmente um tumor maligno e assim muito sério, né? Imagine naquela época, né? Se hoje em dia ainda é coisa séria, mas hoje com as tecnologias, né, melhorou bastante o diagnóstico. E aí, se ela morresse, então para onde iria? Sua fé católica falava de lugares de felicidade e de lugares de sofrimento. Mas agora que a ciência estava pesquisando as vastidões cósmicas e percebia que o sábio confessor lhe falava de renovações, mas que ela continuasse confiando sempre em Deus, em Jesus e nos santos. Naquele momento veio à sua cabeça a ideia da morte, mas ela a repeliu fortemente, porque o que ela queria era a saúde do seu corpo, a saúde física, porque ela queria viver, muito jovem ela. Estava consciente dos problemas conjugais, mas saudável, ela reconquistaria seu marido. Queria sentir-se útil, não apenas para seu marido, sua mãe e seu padrasto, pois ela se sentia um satélite dessas três pessoas, mas ela desejava ajudar aos necessitados. Tinha lido muitos livros escritos por psicólogos e conheceu a importância da mente, dos pensamentos, coisa que a gente sempre fala, né, nesses livros, o pensamento, né, a força do pensamento. E como ela queria sarar, repetia palavras cheias de energia para dar segurança à sua alma e também oraria. Quando pensou na oração, o seu olhar caiu na imagem de Jesus. Tinha uma imagem no quarto dela que era o Jesus crucificado e estava na parede. E, cruzando as mãos sobre o peito, falou mais com o coração do que com os lábios. Senhor, compadece-te de mim. Olhou para a coroa de espinhos e os braços pregados na cruz. E, naquele momento, ajoelhou-se humilde e chorou copiosamente. Foi desse jeito que a enfermeira a encontrou. E, pedindo desculpas por ter interrompido suas orações, disse que o esposo queria vê-la. Ele, como Zelinha já descreveu aqui, né? Ele era um jovem advogado, muito elegante, simpático, mas o que mostrava por fora não exprimia o que ia na sua própria alma. Como diz Zélia, né? Um verniz, né, Zélia? O verniz social. É. Ele diz a ela palavras de ternura, beijou-lhe os cabelos e ela ficou muito feliz. Evelina diz a ele da certeza da sua recuperação. E o doutor Serpa traz notícias da mãe dela, do padrasto, que chegariam do sítio onde eles moravam logo após a cirurgia. Caio Serpa diz que ouviu muitos amigos médicos e que ele próprio leu várias coisas sobre a intervenção na suprarrenal e que o cirurgião estava otimista e que era esperar a bênção de Deus. Evelina, muito alegre ao ouvir aquela expressão bênção de Deus, pensou que algo estava surgindo naquele querido ateu de 30 anos. Olha a esperança dela. Caio estava muito atencioso, diferente, e ela, com seu coração simples, não percebia que ele disfarçava. Caio falava de algo imaginário, pois tanto o médico da família quanto o cirurgião nada garantiam. E a chance de êxito, reduzidíssimas. O cardiologista chegou a dizer que não desaconselhava a cirurgia porque a moça avançava a passos largos para a morte,
Era aquela história, né? Vai morrer mesmo, que tal tentar, né? De repente, o marido de Evelina passou a noite com ela no hospital e se desdobrou em cuidados, carinhos, como se fosse um pai zeloso. Após a cirurgia, o médico foi comunicar a Caio que Evelina tinha somente alguns dias de vida. E, embora ele quisesse ouvir as explicações dos médicos sobre o tumor e suas metástases, não conseguiu e chorou. Correu para junto da esposa e, durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi para ela o irmão e o pai, o tutor e o amigo. Os pais dela chegaram para passar com ela os seus últimos dias. E Evelina, se sentindo melhor, apesar de ter crise de sufocação, e os familiares diziam a ela que tivesse paciência, que aquilo passaria, que ela confiasse e orasse. Estavam certos, né? Passaria mesmo, né? Faça mesmo. É. Ao entardecer do quinto dia, pediu ao marido que a levasse ao Morumbi, seu passeio predileto nos dias de noivado. Caio ligou para o médico e esse aprovou o passeio. E ele levou-a nos braços, porque ela estava muito fraca, muito debilitada. Colocou-a perto dele no carro e, ouvindo-a falar muito entusiasmado, cheio de ternura, como se ele ali reencontrasse a noiva que amara loucamente anos atrás. Recordou-se aí da infidelidade conjugal e quis confessar-se, pedir-lhe perdão, mas percebeu que aquele não era o momento adequado. Ele parou o carro, abraçou e beijou-a, enquanto Evelina chorava de alegria. Ela perguntou a ele se acreditava que eles se reencontrariam depois da morte. Ele ligou o motor e mudou de assunto. Evelina lembrou-se da conversa que teve com Ernesto no balneário, pois tinha sede de conversar com alguém que vibrasse no mesmo desejo de conhecer as coisas espirituais. 2 dias depois, Evelina amanheceu em crise. E diante da tristeza dos pais e esposo, Evelina libertou-se do corpo físico. E aí a gente vai entrar no capítulo 5, Reencontro. Evelina despertou em um quarto espaçoso, com 2 janelas que deixavam ver o céu. Acordara de um sono profundo. Tentou recordar-se do que tinha acontecido e lentamente começou a lembrar que se sentiu como se estivesse num pesadelo e pensou que tinha tido um desmaio. Passou a ver imagens da sua vida que a levaram até a infância, a ponto de rever o pai chegando morto em sua casa, quando ela tinha 2 anos, e os gritos maternos, os vizinhos espantados e ela sem nada compreender. Depois disso, ela sentiu um grande choque e se viu flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Não lembra de mais nada, até despertar naquele quarto. Achou que tinha desmaiado e a levaram para um hospital diferente do que fez a cirurgia. Tudo ali era simplicidade e previsão, conforto e leveza. Sentou-se sem esforço e percebeu que não sentia dor alguma. E pensou alegre, enfim, recuperara-se. Sentiu fome. Mas onde estariam seus pais e seu esposo? É coisa estranha, né? Chegar no hospital, acordar assim, cadê a família, né? Já tô anotando aqui, Bibi. Assim, chegar no hospital sem parente, sem ninguém. Lugar diferente. E Já vamos sarou? presumir, né, gente? Sarou, Bem, sarou. bem, então. Vocês anotem, viu? Anotem, porque quando acontecer com a gente, opa, já tem Isso alguma aí. diferença. Então, procurou a campainha que chama a enfermagem, né? Apertou o botão e logo apareceu uma senhora bem alegre e meiga, falando com ela cheia de carinho. Pediu à enfermeira que chamasse o marido dela, mas a enfermeira disse que tem instruções de informar primeiro ao médico a melhora dela. Evelina disse que a entendia, mas ela queria que chamasse logo seu marido, pois precisava compartilhar com ele a sua melhora. A enfermeira apresentou-se como irmã Isa, e Evelina disse seu nome, e pergunta se ela tem uma ficha ali. A enfermeira diz que sim, ela tem uma ficha sim. E Evelina pergunta o que aconteceu com ela. Isa diz que ela passou por uma longa cirurgia e precisa descansar. Evelina lembrou-se da sua cirurgia, da sua ida para casa, do passeio pelas estradas do Morumbi e não entendia o motivo da nova hospitalização. Nesse meio tempo, o médico entrou no quarto e Evelina o encheu de perguntas e disse que queria rever a família, era o que ela queria na vida. O médico disse que ela estava muito melhor, mas que ainda necessitava de rigorosa assistência de ordem mental e que ela não fixasse seus pensamentos na doença que ela teve para que os sintomas não reaparecessem. Por isso, não poderia encontrar seus familiares. Aí, de novo, para a gente, sobre os pensamentos. E se vocês lembram, lá em Sexo e Destino, que André Luiz disse a Moreira que o pensamento e a palavra na espiritualidade eram muito mais fortes do que no mundo físico. Lembram disso? Então, cuidado com os pensamentos, principalmente na espiritualidade. Evelina resignou-se e estava tão grata àquela nova situação de saúde que não queria interferir no tratamento. E perguntou se podia ler, pois gostaria de um livro em que pudesse colher ensinamentos do Cristo. O médico lembrou do Novo Testamento e logo a atendente foi buscá-lo.
Evelina começou a ler o Sermão da Montanha, mas toda hora vinha no seu pensamento a advertência do médico, e ela não entendia por quê. Se estava com sua saúde restaurada, como uma simples lembrança trariam de volta os sofrimentos? Sentia-se leve, alegre, como nunca havia se sentido em toda a sua vida. Parou de ler e pensou: e se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos pais? E Não, não faça isso, menina. mulher, você tá bem. Siga o médico, mulher, siga o médico. E se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado para trás? Olha lá. Ela começou a fazer esses exercícios. E, em poucos minutos, a crise se instalou em todo o seu corpo. Quis voltar ao estado de saúde, mas não conseguiu. Desesperada, apertou a campainha e logo a atendente chegou. O médico reapareceu e administrou sedativos. Nem o médico, nem a enfermeira a recriminaram, mas, pelo olhar deles, Evelina percebeu que eles entenderam o que tinha acontecido e que ela quis experimentar por si mesma o que vinha a ser uma mentalização inconveniente. Então, atenção, gente, para as mentalizações inconvenientes. Não só lá, né? Aqui também. Interessante, Vivi, que ela não conseguiu voltar depois, né? Isso, então. Interessante, não é para não bastava ela pensar em cadê saúde e voltar, não. Não. Gente, ela se desequilibrou mesmo, para a gente não tentar fazer, viu, gente? Não tentar, É porque exatamente. para descer, desce sozinha. Agora, para subir, Para subir, no nosso estágio precisa de ajuda, né? precisa de umas asinhas, né? Então, o médico aplicou uma injeção calmante na cabeça e recomendou à enfermeira medidas especiais para que ela dormisse. Disse a Evelina que não deveria entregar-se a ideias fixas sob a pena de voltar a sofrer sem necessidade. Evelina dormiu um sono pesado e, ao acordar, disse estar com fome e tomou um caldo quente e reconfortante, com delicioso sabor. Me lembrei de André Luiz, quando ele acordou. Ficou vigilante para não mais repetir a experiência e, após uma semana em repouso absoluto, tendo livros escolhidos por quem cuidava dela, passou a caminhar pelo quarto. Sentia-se leve e as ideias vinham em grande quantidade, cheia de força e de beleza. Numa tarde, chegou perto da janela e percebeu que estava no terceiro andar e viu um pátio enorme onde dezenas de pessoas conversavam alegremente. Ela gostou do que viu e perguntou à enfermeira se era permitido ela descer. A enfermeira disse que sim, que aquele ambiente a faria bem e a acompanhou até o pátio. Deixada a sós, Evelina pensava em uma maneira de aproximar-se daquelas pessoas, mas não conhecia ninguém. Quando viu um homem que olhava para ela, evidentemente assombrado, e ela reconheceu ser o senhor Ernesto Ernesto Patini, Patini, o que velhinho. levantou, olha o velhinho, O velhinho. não faça isso, Zélia, que levantou e veio até ela dizendo: Dona Evelina, estarei realmente vendo a senhora? Eu mesma, respondeu a moça, chorando de alegria. Ernesto ficou emocionado com aquele encontro e lágrimas rolaram pelo seu rosto, que ele tentava enxugar, procurando sorrir. E Não. aí, ai, o amor, o coraçãozinho dela. Ó, gente, ó. Se encontraram. Ai, gente, o que será que vai acontecer hein, com esses dois? Eita, Vamos esperar. tem história para frente, mas já tem muito aprendizado aí, como Zelinha falou lá do prefácio de Emmanuel. A gente já vê que eles estão mais na nossa faixa, hein? Eu já senti isso. Eles já estão mais parecidos com a gente. Ela já fez ali, eita, o que será que vai acontecer? Já testou para ver se voltava a doença, tentou desfazer o negócio, não conseguiu, A teve que ser rebeldia, né? socorrida. A gente já se sente mais representado, né? Nesse livro, a gente já foi fazendo as observações do hospital, vocês anotaram, né? Chegou no hospital diferente, um médico com a terapia assim, meio diferentinha também, já vamos se ligar. Zélia disse no CBE que se olhasse para baixo, não visse perna na cama, já sabia, né, Zélia? Exatamente. Se você vê alguém flutuando, pode crer. E na dúvida, faça a prece, né? Na Agora dúvida. no livro Voltei, que é do irmão. Ai, Jesus, Irmão Jacó. X, Frederico irmão Fig, né? irmão Irmão Jacó. Jacó, irmão Jacó. Ele era um cara muito estudado, ele estudou muito a doutrina. E ele diz: olha, eu quando desencarnei, eu já percebia que eu ia desencarnar, já tinha estudado muito André Luiz e tal. Mas quando chegou na hora mesmo, que eu cheguei lá e disse: ai, nossa, eu preciso fazer uma prece. E ele disse que em espírito, a mente dele passava tanta coisa, gente, tanta informação, tanta coisa, que até para se concentrar na prece, para ele foi difícil. Então, para a gente ver que sem a limitação da matéria, é muito mais difícil. Assim, a gente pensa, eu vou chegar num umbral, eu faço o seguinte, viu? Eu vou fazer uma prece, abro o evangelho no Lalá e alguém vem me socorrer. Gente, não é assim, certo? Assim, a gente em espírito, a gente é muito mais sensível, os nossos pensamentos fluem muito mais rápido, então é toda uma adaptação que passa. E
e a Evelina mostra isso para a gente no livro, né? É isso. É isso aí. É Agora, isso. quanto mais disciplinado a gente está encanado, mais disciplinado Melhor. vamos estar desencanados, né? Com certeza. Isso mesmo. Então já vamos encaminhando, né, meninas, para o nosso final. A gente espera que vocês tenham gostado desse comecinho. Tá só começando, ainda vem muita coisa pela frente. Não percam os estudos, tá? Quem tiver dúvida pode mandar pergunta aí, que a gente vai adorar responder, tirar dúvida, interagir com vocês. E quem vai fazer a prece final hoje é a Vivi, né, Vivi? Pode ser. Sempre é Zélia que começa, né? No começo do Então, livro. Zélia, Mas pode ser Zelinha também. Tá tudo certo. Pronto, eu faço. então, Vamos lá. Amigo e mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado, de receber novos ensinamentos, de nos identificarmos com esses novos personagens. E somos gratos, todos nós, pela companhia dos amigos, pelos ensinamentos, pela possibilidade de receber os ensinamentos de André Luiz, pela presença de Chico e de Emmanuel nas nossas vidas e pela troca diária, Senhor. Pela troca com os companheiros de jornada, com os amigos que ficam aqui acompanhando o estudo conosco. Por tudo isso, somos muito gratos. E nesse dia queremos então dedicar essa prece a todos aqueles que, ao desencarnar, não sabem bem onde se encontram, que possam receber o amparo, que possam receber a sua luz, a sua bênção, para perceberem eles também que a vida continua. Nós desencarnamos, mas nós nos encontramos da mesma forma no plano espiritual. Que nós possamos incorporar esses ensinamentos para levar para a nossa vida, pois todos nós sabemos que passaremos muitas vezes ainda por esse tipo de experiência. Fica conosco, amigo Jesus, ilumina a nossa vida, auxilia-nos a torná-la útil, hoje sim. Que assim seja. que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal, pela companhia. Nos vemos semana que vem. Valeu, Beijo a gente. todos. Beijo, Tchau, tchau, boa gente. noite. Leiam até o capítulo 11. Isso.